Embarque conosco em uma viagem cultural através do Maracatu Nação Psi, um grupo cultural vibrante de Fortaleza. Fundada em 2009, o Maracatu Nação Psi tem sido um farol de atividades socioculturais e educativas. Exploramos a rica cultura afro-brasileira que o Maracatu Nação Psi representa. Em 2023, o grupo desfilou com orgulho na Domingos Olímpio durante o Carnaval de Rua de Fortaleza, uma celebração que é um testemunho do espírito comunitário e da herança cultural. Junte-se a nós enquanto mergulhamos na música, dança e tradições que fazem do Maracatu Nação Psi um ícone cultural. Ao curtir, comentar e compartilhar este vídeo, você contribui para a propagação da relevância do maracatu na cultura cearense. Para o seu desfile, para o seu cortejo, né? Como é que essa temática vai aparecer, né? A temática da mulher negra favelada, catadora de papel, né? Que vai fazer um autorrelato, né? do seu cotidiano, da sua vida, né? Nas favelas do Brasil. A gente está vendo aí a ala de abertura, né? A ala dos indígenas, né? Ou seja, já passou aí o estandarte e a baliza, provavelmente. Isso. E o Nação Psi promete esse ano 3 destaques na ala dos índios, né? Que são pessoas que são importantes dentro do seu primeiro livro, ao aspecto da reportagem ou do depoimento, do diário. Aliás, o nome do livro é exatamente Quarto de Despejo, o diário de uma favelada. Quando, na verdade, o grande problema dela é que ela quis se impor e se impôs, mas com muita dificuldade, e sofre hoje um apagamento em relação à história da literatura brasileira, porque ela se impôs além desse livro, além do primeiro livro, que é um depoimento, que é uma reportagem feita por ela própria sobre a sua própria vida e os seus circundantes ali na favela. Ela é poeta, ela tinha poesia, ela tinha até música, ela foi compositora de centenas de músicas e tentou se inserir nesse mercado fonográfico, tentou sair daquilo que a sociedade a colocou como alguém que sofreu e que deu um depoimento sobre o seu condicionamento social restrito e circunscrito a uma determinada época e a uma determinada geografia cultural. E ela exatamente quis provar com a sua obra, com a sua luta, de que era uma escritora que não dependia dessa circunstância de estar fazendo depoimento sobre a sua própria realidade. Até porque a realidade dela mudou. Ela mudou de classe social, ela era uma favelada e, não digo, né, uma pessoa de comunidade naquela época, se chamava favela, se chamava pessoas faveladas, e ela reconhecia isso, inclusive no próprio título, Diário de uma Favela ou de uma Favelada. Uma favelada. Mas, na verdade, ela ascendeu a um outro tipo de classe e sofreu outro preconceito. Não só porque queriam institucionalizá-la como uma depoente e repórter da sua própria condição social, sem deixar que ela exercitasse o seu valor como poeta, como letrista e como romancista, né? Que criaram uma circunscrição ao depoimento biográfico, quando ela transcendia a essa condição. A Carolina Maria de Jesus escreveu, além do Quarto de Despejo, as obras Casa de Alvenaria, de 1961, Pedaços de Fome, de 63, e Provérbios, também de 63, morrendo em 1977. E é interessante, Isabel, você trazer as obras, né, da Carolina de Jesus e o Ricardo falar da condição social dela, porque quando a gente olha para os maracatus daqui de Fortaleza, eles também trazem uma denúncia, né? É um grito, é um desabafo sobre a condição social dessas pessoas. Ontem saiu o Axé de Oxóssi, né? E a gente viu no VT e a gente vê na força da Dona Fátima o afeto que ela entrega nesse maracatu e um desabafo, é uma alegria, tem uma potência de vida, mas também tem uma mensagem aí para a gente observar sobre o que a nossa sociedade brasileira esconde, camufla. Então a gente está vendo aqui no Nação Psi, passou agora, eu creio, ou ainda vem, os orixás. É muito presente em todos os maracatus. Há décadas atrás isso não era possível, né? Então vem revelando muito, né, da nossa cidade.
E a introdução, né, a aparição dos orixás é um fenômeno, né, na verdade, que a gente pode até dizer nacional, né, assim, desde o ano passado, os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro também, muitos dos desfiles resolveram pela primeira vez trazer para a avenida essa questão, né, das divindades, das religiões de matriz africana, né. Agora vamos ouvir um pouquinho aqui da Loa, para a gente poder perceber, né, como é que essa narrativa acontece, né, e como é que essa associação acontece, né, dessas realidades geograficamente, temporalmente distantes, mas que se unem aí pela questão da condição e da denúncia, né, de uma exclusão, né, de uma desigualdade ainda muito grande e que tem cor no nosso país. Gerou pedaços de fome, com letras que virou flor, batendo forte na vida, como se bate o tambor. Gerou pedaços de fome, com letras que virou flor, para alguns só Carolina, com Maria de Jesus, da favela para o mundo, encheu a frase de luz. Lua e lua atrás de mim, ela entrou no carnaval e colocou a favela no plano celestial, batendo forte na vida, como se bate o tambor. Gerou pedaços de fome, com letras que viram flor, batendo forte na vida, como se bate o tambor. Gerou pedaços de fome, com letras que viram flor, para alguns só Carolina, ou Maria de Jesus, da favela para o mundo, encheu a frase de luz. Lua e lua atrás de mim, ela entrou no carnaval e colocou a favela no plano celestial, batendo forte na vida, como se bate o tambor. Gerou pedaços de fome, com letras que viram flor, batendo forte na vida, como se bate o tambor. Gerou pedaços de fome, com letras que viram flor. Fiz café, fui buscar água, para uns coisa normal, uma vida na favela, de luta tão desigual, um rarete de letras, a Carolina espalhou, Jesus catando papel, letra por letra de amor, batendo forte na vida, como se bate o tambor. Gerou pedaços de fome, com letras que viram flor, batendo forte na vida, como se bate o tambor. Gerou pedaços de fome, com letras que viram flor, para alguns só Carolina, ou Maria de Jesus, da favela para o mundo, encheu a frase com luz. Lua e lua atrás de mim,
celestial, batendo forte na vida, como se bate o tambor, gerou pedaços de fome do desfile do Maracatu Nação Psi, né? Estamos ao vivo aqui direto da Avenida Domingos Olímpio com o desfile do Maracatu Nação Psi, nessa segunda noite de desfile de maracatu. E a gente agora está observando aí o pessoal, né, os ritmistas, né? Acabamos de ver os puxadores de loa, né, os macumbeiros, né, que cantam as loas. E a força, né, desse desfile me parece que está realmente na letra, né, na loa, que homenageia Carolina Maria de Jesus, né, onde aí o dirigente do maracatu diz que há uma grande... Aí Carolina Maria de Jesus representada, né, a catadora, a escritora, né, a catadora de papel. A Lua faz referências a várias obras dela, não é? E a Lua, vários livros dela. Exato. E aí a gente tem a figura da Carolina Maria de Jesus representada. E né, um livro escrito no manuscrito, quer dizer, à mão. Porque ela começou, quando ela foi descoberta pelo jornalista Audálio Dantas, ela apresentou material escrito à mão. Claro, ela não tinha acesso à máquina de escrever, máquina de datilografia em casa. Ela morava numa casa muito precária em termos de papelão, de material de flandre. Ela era uma pessoa de comunidade quase miserável, digamos assim. E uma mãe solteira que criou os filhos dela a partir desse trabalho de coleta, de reciclar o lixo. E escrevia, e ela mostrou esses cadernos ao jornalista, e o jornalista, que tinha um grande prestígio em São Paulo, ficou impressionado com a capacidade de poetizar a sua própria vida, nesse primeiro livro chamado Quarto de Despejo, e fez com que uma editora se interessasse e lançasse para o Brasil e para o mundo a Carolina de Jesus, porque ela foi traduzida em 60 ou 50 línguas, idiomas. Ela se tornou uma... Da Carolina de Jesus, a Isabel citou agora um trechinho da Loa, e quando a gente viu o carro alegórico de destaque, né, que faz menção direta ao tema do Nação Psi, a gente observou quando passou que ela vem carregando um lápis com os seus manuscritos atrás. Ela escrevia lápis. Exato. Ela escrevia lápis. E aí a gente pode pensar exatamente uma possibilidade, né? O deslumbramento do seu Carlos Brito com a obra da Carolina de Jesus, de alguma forma, é a realidade que fez o Nação Psi surgir, de um projeto escolar. E ela trabalhava com um carrinho, né? Ela levava um carrinho para fazer a coleta do material que seria reciclado, seria vendido, enfim. Ela vivia desse trabalho. E a Nação Psi faz essa referência, como se ela fosse ali uma estátua, ou então ela própria rediviva no carrinho, imponente, com um livro, né, enorme escrito à mão. E é interessante, né, isso que a Daniele está trazendo, a questão da identificação, né, do projeto do Nação Psi com o projeto de vida da Carolina Maria de Jesus, né? Sim, porque eles trabalham com educação, né? Eles têm um trabalho de arte e educação. Exatamente, a partir da educação, da escrita, da literatura, da reflexão sobre a realidade, né? Do conhecimento, né? A partir do conhecimento é transformador na vida das pessoas. Total. E ela é um grande exemplo disso, né? Assim como Nação Psi também busca fazer esse trabalho de transformação social a partir do conhecimento. Total, Isabel. E aí é que está a beleza, né, dos maracatus, porque a gente vê na avenida e pensa que é algo só que vai se repetindo, são personagens. E aí, quando a gente vai fazendo uma observação atenta, a gente vai percebendo que eles não estão contando a história só de um tema, mas eles estão contando a história deles. E aí a gente vai observando onde é que está a subjetividade de cada um, a especificidade de cada maracatu a partir da sua própria história. São grupos que... a gente falou do quarto de despejo, alguns deles enfrentam praticamente o problema de não terem uma sede, não terem um barracão. Ela era uma sem-teto, né? Pois é. Ela era uma sem-teto e que ascendeu em função da literatura. Um caso raro, não é? Aliás, ela está na linhagem aí do nosso Lima Barreto, né? Ela está na linha desses escritores que sofrem um apagamento, digamos assim.
na história da literatura brasileira e que é preciso recuperar. E eu acho que o Nação Cariri, assim como aquele outro que abordou a Carolina Maria de Jesus, Nação Fortaleza, esses maracatus estão trazendo, estão confrontando a história, trazendo essa figura que o movimento negro assumiu e a literatura brasileira precisa mais e mais reconhecer. E aí a gente vê, né, a chegada da corte, né, do Maracatu Nação Psi, nas cores azuis, né, azul e dourado. É isso? Isso, tem muito amarelo, tem muito azul, né, no Nação Psi. E a loa, né, é o que mais salta aqui aos nossos ouvidos, né? A gente vê a avenida de cima, mas a letra, né, da loa, Ricardo, é o que mais nos convida a assistir o Nação Psi. Sim, a letra faz uma referência mais à obra dela do que à vida. E isso é importante, quer dizer, colocando como artista, como escritora, como uma ficcionista. E nesse sentido é louvável a iniciativa da Nação Psi. A Carolina de Jesus sofreu digamos, um despertencimento total, porque enquanto ela estava como inserida na sua própria comunidade, ela ainda tinha algumas relações sociais e era mais aceita. Depois ela ascendeu socialmente e passou a não ser aceita nem pela novo ambiente, né? Que é a classe média alta e a elite intelectualizada não era aceita porque era negra, porque era semi-analfabeta, etc, etc, e porque a sociedade era e ainda não é preconceituosa e racista e misógina, mas também passou a não ser aceita pela própria comunidade, porque ela não tinha mais lugar. Na verdade, era uma pessoa sem pertencimento. Ela não tinha mais lugar. Não era mais a da chamada favela e nem era a senhora da casa de alvenaria. Sim. Entendeu? Quer dizer, não era mais a casa de papelão, nem era mais o de Flandre e nem era mais e nem podia ser a senhora da casa de alvenaria. Então ela ficou em dois mundos, no entremeio, não é? De dois mundos e não pertencia a nenhum. Esse foi a grande tragédia pessoal da escritora Carolina Maria de Jesus. Mas é também uma questão assim coletiva, né, da mulher negra, né? Enquanto você falava, eu me lembrava do que Lélia Gonzalez escreveu a respeito do lugar da mulher negra na sociedade brasileira, né? E é sempre assim, são lugares de enquadramentos. A gente pode dizer que são basicamente 3. A Lélia estudou bastante o carnaval brasileiro, né, e o lugar do negro no carnaval e como essa manifestação artística e cultural mantinha, de certa forma, né, era de certa forma uma forma de aquilombamento também, um lugar de proteção e preservação desse senso de comunidade das pessoas negras, mas também, por outro lado, né, como de certa forma estereotipava e colocava o negro nessa condição de ser exclusivamente, né, o artista que vai estar na avenida, né, e o protagonista somente daquele momento do carnaval. E o lugar da mulher negra no Brasil, a Lélia estuda exatamente essa mulher de classe média que não pertence a lugar nenhum, né, porque pelas mesmas razões que você colocou aqui da Carolina Maria de Jesus, ela não é uma mulher branca, né, quando é de classe média, e ela também é uma mulher. Então, assim, há uma interseccionalidade aí de marcadores sociais que dificultam. É um problema coletivo, eu diria, da mulher negra, de modo geral, na sociedade brasileira, mas que pessoalmente recaiu de uma forma trágica, né, na vida da Carolina Maria de Jesus. O desfile está seguindo, né? Nós estamos chegando aqui já quase ao final, aí mais uma vez a imagem da Carolina, né? Carolina, que foi extremamente bem representada pela grande atriz negra, premiada internacionalmente, que é a Ruth de Souza. Ela, inclusive, fez um trabalho junto com a Ruth de Souza. A Ruth tem um documentário, não documentário não, é uma doc-ficção a partir da história da Carolina Maria de Jesus, interpretada pela grande atriz Ruth de Souza. As duas, inclusive, se
se desentenderam nessa filmagem. Ela discordava de algumas a Carolina discordava de algumas interpretações do diretor e da atriz Ruth de Souza, mas o resultado é lindo. Eu recomendo de que assistam. Deve estar no YouTube, Ruth de Souza. E eu fiz um espetáculo chamado, eu denominei de Barraco, com uma orientanda minha da Universidade Federal do Ceará. O espetáculo é dela, se não me engano chama-se Amanda Freire, e com a orientação minha, a partir do livro Quarto de Despejo. O que Daniele agora há pouco comentava, né, que é essa questão do inconsciente estético, né, dos maracatus, né, de como eles aparecem na avenida, né, como eles tentam dar conta de contar a sua própria história, né, e de buscar esses elementos de identificação, né, e de identidade, né, e como essa introdução da temática acabou favorecendo essa narrativa, né, que dá um pouco mais de personalidade, vamos dizer assim, para os maracatus, né? Eu me referi agora há pouco ao espetáculo que essa minha orientanda montou, Barraco, apenas para lembrar um aspecto. É porque a palavra barraco significa o local, mas significa também briga, enfrentamento. Armou um barraco, não é? E ela armou, a atriz, a diretora, a escritora armou muitos barracos, não só com aqueles da comunidade a que ela pertencia, porque não a aceitavam mais depois da ascensão social, e também fez barraco com a classe média e com a elite intelectual que não a aceitava. Vamos ouvir agora um pouquinho mais do desfile, o finalzinho do desfile Maracatu Nação Psi. Forte na vida, como se bate o tambor, gerou pedaços de fome, com letras que viram flor, batendo forte na vida, como se bate o tambor, gerou pedaços de fome, com letras que viram flor. Fiz café! Fiz café, foi buscar água, para alguns coisa normal. Uma vida na favela, de luta tão desigual. Um ramalhete de letras, a Carolina espalhou. Jesus cantando papel, letra por letra de amor, batendo forte na vida, como se bate o tambor, gerou pedaços de fome, com letras que viram flor, batendo forte na vida, como se bate o tambor, gerou pedaços de fome, com letras que viram flor. Para alguns só Carolina ou Maria de Jesus, da favela para o mundo, encheu a frase com luz. Letra por letra de amor, batendo forte na vida, como se bate o tambor, gerou pedaços de fome, com letras que viram flor, batendo forte na vida, como se bate o tambor, gerou pedaços de fome, com letras que viram flor. Para alguns só Carolina ou Maria de Jesus, da favela para o mundo, encheu a frase com luz. Lua e lua atrás de mim, ela entrou no carnaval.
social, batendo forte na vida, como se bate o tambor. Serão pedaços de fome, com letras que viram flor, batendo forte na vida, como se bate o tambor. Serão pedaços de fome, com letras que viram flor. Fiz café! Fiz café, fui buscar água, para uns coisa normal. Meu nome é Carlos Brito, eu sou fundador do Maracatunação PC. Batendo forte na vida, como se bate o tambor. Em 2003, eu, como diretor de uma escola da prefeitura, fundei esse maracatu lá dentro da escola, né? E a priori era para trabalhar com professores, alunos, e era um festival que teve na cidade. E a gente fundou esse maracatu lá. Motumba, colofé, é festa no ilê, bate forte o atabaque pra... Meu avô, ele era músico do maracatu, né? A vovó contava uma história que ele pintava a cara e vestia a roupa, que era uma saia e uma blusa, e esse vestido, acho que vem daí também, essa coisa de estar no sangue, né? E hoje em dia eu estou passando para o meu neto, né? É uma manifestação popular que a gente abraçou e fica muito difícil a gente, às vezes, sair disso aí, né? Motumba, colofé, é festa no ilê, bate forte o atabaque pra começar o xirê. Desde que a gente fundou o Maracatu, a gente quis sempre abordar temas relacionados à educação. Quando eu vi falar de Carolina Maria de Jesus, né, eu me assustei. Uma negra, catadora de lixo, morando numa favela, escreveu um livro e que eu não conhecia isso na minha escola. Quando eu estudei, isso foi escondido da gente. A história do negro é muito escondida, né? E aí eu resolvi pesquisar e disse, vou falar sobre Carolina. Portanto, eu estou desenvolvendo esse tema, tanto na escola como no maracatu, né? Para que as pessoas conheçam quem foi essa escritora, quem foi essa guerreira, né? Que lutou pela sobrevivência dela, né? E a hipocrisia da sociedade da época. Batendo forte na vida.